Fala pessoal, muito boa noite a todos. Espero que todo mundo esteja bem, que os familiares de todos vocês estejam bem, né? E vamos dar continuidade à nossa aula aí, tá bom, pessoal? Então, vale lembrar que até a última aula nós vimos os principais conceitos da mecânica, tá? Então era aquele livro 1 que vocês... Deixa eu pegar ele aqui. Eu vou mostrar no vídeo aqui para vocês. Então, gente, dá uma olhada. Era esse livro que nós estávamos usando. E a gente viu os primeiros conceitos da mecânica. Então, a gente viu em aula os movimentos retilíneos. Então, o movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. E na última aula, né, depois desses conceitos... Aliás, antes que eu perca o fio da meada, nós não começamos pelos movimentos, né? Falei errado. Nós começamos por transformações de unidades, unidades de medida, sistema internacional, prefixos e abreviações e arredondamentos. Foi tudo isso que a gente viu. Aí depois entramos na mecânica propriamente dita, falamos um pouquinho dos movimentos, né? O movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado. E para a gente fechar o entendimento sobre mecânica, a aula passada a gente falou sobre as 3 leis de Newton. Então, gente, basta entender, né, na mecânica aqui, ó, na mecânica, basta a gente entender um pouco como funciona o movimento dos corpos e qual é a causa desses movimentos, que aí são as forças. E aí a gente consegue ter uma ideia legal. Para finalizar, o que é importante para um arquiteto ou um engenheiro ou alguém que vai calcular algo saber em termos estruturais? Em termos estruturais está na segunda lei de Newton, na mecânica, que diz que a força resultante que atua sobre um corpo é igual a massa vezes a aceleração. Como na engenharia e na arquitetura, todos os corpos que a gente trabalha encontram-se parados, tá? Eles encontram-se estáticos. Então a força resultante sobre esse corpo ela tem que ser igual a zero. E essa é a condição que a gente treina da mecânica. E aí a gente consegue ter uma ideia, pelo menos, uma boa base de entender como funcionam os cálculos estruturais. Os cálculos estruturais funcionam baseados na mecânica newtoniana, na mecânica de Newton. Beleza, gente? Através da segunda lei impondo que ela é igual a zero. É assim que a gente calcula a estrutura. Bom, finalizado o termo mecânica, agora nós vamos partir para esse livro aqui, ó. Esse livro é o Física Eletromagnetismo. Nós não vamos avançar muito em eletromagnetismo, nós não vamos ficar aqui falando sobre teorias de eletromagnetismo avançadas, nós só vamos ponderar algumas coisas. Então, como eu separei a aula de hoje? Eu coloquei aqui, ó, Física e Arquitetura. Hoje nós vamos falar exclusivamente, agora, daqui para frente, vamos falar sobre eletricidade. E esse vai ser o nosso tema durante as 3 próximas aulas, se eu não me engano, tá bom? Então a nossa N1, ela começa em mecânica, depois a gente vai falar um pouco de eletricidade, depois nós vamos falar um pouquinho sobre água. Como assim água? Vamos falar um pouquinho de pressão da água, falar um pouquinho do princípio de Arquimedes, lei de Pascal. Vamos entender como é que funciona as forças de objetos submersos. Isso é bastante importante, por exemplo, para projetar uma piscina. É importante que a gente entenda qual é a pressão que essa piscina exerce no aparato de concreto. Beleza? Então, gente, olha como o nosso curso vai falar. Como é uma física geral para arquitetura, envolve todos os conteúdos de física 1, 2, 3, 4 num curso de engenharia. Então nós vamos ficar aqui com os conceitos. Os conceitos da mecânica você já pegou. Agora eu vou te mostrar os conceitos da eletricidade, para você conseguir entender o que é eletricidade, aonde ela se encaixa, aonde ela está na nossa vida. Então, basicamente, temos o seguinte: eletricidade, se eu for defini-la, se quiser uma definição bem dicionário, eu vou encontrar que a eletricidade ela é um conjunto de fenômenos que envolve cargas elétricas. Então, aqui tem a palavra-chave para a gente, que é cargas elétricas, né? E para te ensinar o que é cargas elétricas, o que são cargas elétricas, eu vou ter que recorrer ao pessoal da química.
eu vou ter que chamar lá o pessoal da química e estudar um pouquinho do que a gente chama de atomística. Atomística é um nome bonito para falar sobre teoria atômica, né, que a gente tem desenvolvido ao longo dos anos. Então, essa primeira teoria atômica, quando que ela surgiu? Bom, ela surgiu quando os seres humanos encontraram a necessidade de pensar do que são feitas as coisas, do que é feito o corpo humano, do que é feito as árvores, do que é feito a natureza, o que é feito. E aí, o Demócrito e o Leucipo, já em 450 a.C., olha como é bem antigo, acho que Demócrito tem acento, eles intuíam de forma filosófica, então não havia um conhecimento científico na época, e eles intuíam que toda a matéria ela poderia ser dividida, até chegar numa menor partícula possível. E essa menor partícula possível, eles deram o nome de átomo, né? Porque se você pegar a etimologia dessa palavra, a gente tem que A é a negação e tomo é divisão. Então é o não divisão, é onde não dá para dividir mais. Essa é a primeira definição de átomo. Vale lembrar que ela possuía apenas intuição filosófica, base filosófica, não havia uma ciência propriamente dita. Com o passar dos séculos, e aí você vê que passaram muitos séculos, de 450 a.C. até o século XIX, né, aqui então descrito, 1800 para frente, aí a gente teve algumas conclusões interessantes. Um modelo proposto pelo cientista Dalton no século XIX, ele era um modelo que dizia que o átomo, além de não poder ser divisível, ele era esférico, ele era maciço e ele era indivisível e indestrutível. Ou seja, qualquer matéria que eu pegar, se eu dividir ela infinitas vezes, eu vou chegar no átomo, que é uma esfera maciça que não dá mais para dividir e que não dá para destruir. Beleza? Essa foi a ideia do Dalton, uma ideia bastante interessante e que ela recorre à ideia do Demócrito e do Leucipo, lá de 450 a.C. Olha que legal, uma base filosófica que tiveram intuições apenas no pensar, depois de muitos séculos, se tornou já uma teoria mais aceita. Bom, com o passar dos séculos, aliás, com o passar dos anos, ainda no século XIX, veio um cara chamado Thomson, né? E o modelo do Thomson para o átomo, ele era bem interessante. Era um modelo que nos livros vai estar escrito que era o modelo do pudim de passas. É um nome que não é muito convencional para a gente aqui no Brasil, porque eu acho que ninguém nunca nem comeu um pudim de passas, né? Um pudim de uva passas, mas tudo bem. Qual que era a ideia do modelo de pudim de passas? É que o átomo agora, ele seria como essa estrutura que eu tentei representar aqui, ó. Essa estrutura, gente, ela tem uma massa positiva, tá? Então, olha, eu preciso subir um pouquinho aqui, ó. Ela tem uma massa positiva, tá bom? Deixa eu melhorar esse foco aqui, ó. Pronto. Ela tem uma massa positiva, que serão os prótons, nós vamos ver isso mais pra frente, e as uvas passas, elas vão ser as cargas negativas. Então é como se houvesse uma grande esfera de carga positiva e que houvesse incrustada nelas pontos de cargas negativas, que é chamado hoje de elétron, beleza? Então é por isso que chama de pudim de passas, aquela massa branca com as passas nesse pudim, que seriam as cargas elétricas. É o modelo do Thomson, que é um modelo parecido com o modelo do Dalton, mas com algumas diferenças, beleza? Continuando aí, pessoal, eu tenho o modelo do Rutherford. O modelo do Rutherford, ele já veio no século XX, então a partir de 1900, tá? É um modelo que o átomo, ele era agora divisível de outra maneira. Ele se dividia da seguinte forma: ele vai ter o núcleo e a eletrosfera. Bom, como é que vai funcionar isso? Bom, então olha que interessante. Vale a pena a gente lembrar, ó, trazendo a folha anterior, que no modelo do Dalton, o átomo ele era, dá uma olhada nessa palavra, indivisível. E a partir do modelo do Thomson, já dividiu. Eu tinha uma massa positiva e elétrons negativos, então havia uma divisão. O Rutherford, ele acrescentou mais ainda. Ele dizia então que o núcleo
o átomo, ele seria composto da seguinte maneira, com um núcleo e coberto por uma eletrosfera, onde ficavam os elétrons. Então ficava algo como esse modelo que eu tentei representar aqui, ó. O núcleo e a eletrosfera por fora. Beleza? Bom, vale lembrar que já no século XX, nós tivemos bastante avanços em relação à atomística, à teoria atômica. Porque eles entenderam que todos os átomos, eles tinham cargas elétricas, tinham esses tais de prótons e tinham esses tais de nêutrons, tá? E eles entenderam que se todos eles tinham, existiam algumas considerações a se fazer. Quais são essas considerações? As considerações são: se o número de prótons e elétrons dentro de um material ou de uma matéria for igual, eles diziam então que esse corpo, esse material, essa matéria estava eletricamente neutro. Beleza? Então, quando o número de prótons e elétrons são iguais, essa matéria está neutra. Agora, se houver mais elétrons ou mais prótons, aí nós vamos chegar na conclusão mais tarde, que veio junto com o Rutherford, o mesmo cara que falou, mas com uma ajudinha de um outro cientista chamado Bohr, tá? Esses dois caras, eles propuseram um modelo de átomo que era aceito pela teoria mais moderna possível até pouco tempo atrás. Hoje já tem uma teoria mais moderna que essa, mais do que a do Rutherford Bohr, onde há mais divisões do que essa que eu te mostrei. Mas para o nosso curso de eletricidade aqui, nosso curso de física, basta você entender o seguinte, que o átomo ele vai ter um pequeno núcleo, onde se concentrarão nesse núcleo os prótons, beleza? E uma eletrosfera. Professor, qual é a diferença desse modelo para o modelo de cima? O modelo de cima, ele supunha que a eletrosfera ela era maciça e que os elétrons ficavam por aqui. Já o modelo do Rutherford Bohr, eles intuem que o elétron girava ao redor do núcleo. Então esses elétrons ficam girando, eles ficam andando aqui. E por isso que todos os átomos hoje em dia são desenhados dessa maneira, com os elétrons andando. Vale lembrar uma outra coisa. Cada elétron tem uma quantidade de energia. Então, gente, alguns elétrons eles vão ficar girando aqui, ó, aqui do ladinho do núcleo, enquanto outros elétrons vão girar, ó, bem longe do núcleo. Isso vai depender da energia desses elétrons, beleza? Então, olha só, alguns ficam bem próximos, outros bem longe. E aí vocês poderiam me perguntar, professor, mas e nesse espaço aqui que você desenhou aí? E nesse espaço o que tem? Nesse espaço há um vácuo, não há nada nesse espaço. Então, a teoria atômica do Rutherford Bohr, elas diziam que esses elétrons eles giravam aleatoriamente em torno de órbitas. Então, vale ressaltar essa palavra, órbitas. Uns elétrons estavam próximos e outros estavam longe, e eles ficavam girando. E como eles giram tão rápido, e existem centenas de milhares e milhões de elétrons, a impressão de que dava, de quem olha esse átomo, é de que a eletrosfera é algo rígido. Mas não é. A eletrosfera, ela é algo mais vazia do que algo rígido. Como assim? Bom, ela tem a impressão de ser rígido porque os elétrons circulam tão rapidamente que dá a impressão de que tem elétrons em todos os lugares. Mas a verdade é que nesse espaço do átomo há muito espaço vazio, tá? Os elétrons, eles andam muito rápido, mas tem muito espaço vazio entre eles. Essa é uma teoria bastante aceita e bastante interessante. E aí, para a gente falar de uma propriedade da matéria, se a gente quiser entender carga elétrica, lembrando que o começo da aula eu falei para vocês que a eletricidade era um conjunto de fenômenos que envolvem cargas elétricas. Então estou te ensinando um pouquinho do átomo para a gente entender que foi graças a essa ideia do átomo que entenderam cargas elétricas. E aí a carga elétrica entendeu-se então que ela é uma propriedade da matéria. Não dá para tirar a carga elétrica de uma matéria. Por quê? Porque faz parte do átomo ter o seu núcleo composto de prótons e nêutrons e os seus
elétrons na eletrosfera. Mas aí o que a gente entendeu é o seguinte: por que alguns objetos próximo a outros se repeliam, outros se aproximavam e outros não aconteciam nada? Bom, a ideia aqui era entender que existem 3 tipos de estado da matéria. A matéria pode estar neutra se o número de prótons e elétrons forem iguais. Então, se essa caneta aqui que eu estou apresentando para você estiver neutra, o número de prótons e elétrons dela é igual, beleza? Mas a carga dela pode ser positiva, caso o número de elétrons seja menor que o de prótons. E a carga elétrica também pode ser negativa, caso o número de elétrons seja maior que o número de prótons. Para que você entenda isso, quem é positivo e quem é negativo, você precisa recorrer a esse ponto que eu escrevi aqui, ó. Os elétrons possuem cargas negativas e os prótons possuem cargas positivas. Isso, gente, é uma convenção. A teoria atômica ela precisava de uma convenção, ela precisava dizer quem era negativa e quem era positiva. Talvez, historicamente, se não tivesse sido descoberto por Rutherford Bohr, talvez a convenção seria elétrons positivos e prótons negativos. A teoria iria para frente da mesma maneira, só que precisa-se ter uma uniformidade. Então, os elétrons ficaram com as cargas negativas e os prótons com as cargas positivas. Beleza? Então, por isso que para um material ou uma matéria ser eletricamente positiva, é necessário que tenham mais prótons. Então, o número de prótons maior que o número de elétrons. Beleza? E a mesma coisa, para que tenha uma carga eletricamente negativa, é necessário, então, que tenha mais cargas negativas. Então, o número de elétrons ser maior que o número de prótons. Beleza? Deu para sacar essa ideia sobre átomos? Então, a teoria que você precisa entender aí, basicamente hoje, é essa, pessoal. A teoria de que o número de prótons e elétrons é quem vai dizer se um objeto está eletricamente neutro ou se ele está... Se ele está eletricamente neutro ou se ele está carregado positivamente ou negativamente. Beleza, pessoal? Isso é bastante legal para você entender. Depois vocês podem procurar no YouTube experimentos que mostram a comprovação da existência de cargas elétricas. Como, por exemplo, você friccionar um pedaço de lã em um pedaço de vidro, você vai ver que existem transferências de cargas elétricas. E aí, alguns casos vai ocorrer forças de repulsão, outras de atração. Bom, vamos tentar entender um pouquinho mais disso na próxima folha. Para eu explicar isso, gente, eu vou te contar que existem três tipos de materiais. Mas por enquanto você precisa saber de 2. Os materiais ou as matérias, elas podem ser consideradas condutores ou isolantes. Condutor é aquilo que conduz, isolante é aquilo que não conduz. Pô, professor, essa definição é muito besta. Mas olha só, todos os materiais, eles são compostos da ligação de átomos que, consequentemente, geram moléculas que se ligam e formam as matérias e os materiais. Então, tudo é feito de átomo. Então, dependendo da estrutura do átomo e da natureza desse átomo, eles ligados, quando eles se ligarem, nós vamos poder ter materiais que conduzem eletricidade ou calor e vamos ter materiais que não conduzem, que a gente chama de isolante, tá? E o porquê que isso acontece? Bom, eu desenhei aqui, gente, uma mini estrutura atômica. Então dá uma olhada, eu desenhei um átomo que está ligado com outro átomo que está ligado com outro átomo. Essa é uma estrutura. E aí, gente, vocês vão precisar entender o seguinte conceito. Existem átomos que vão se ligar dessa maneira e que na última camada, a camada mais longe do núcleo, existam esses carinhas aqui. Tá vendo que eu desenhei umas cargas negativas? São elétrons. Então, esses elétrons, eles não têm força suficiente para estar preso ao núcleo. E aí, o que acontece? Esse elétron vem aqui, ó, e pula para o átomo do lado. E esse elétron tá aqui, ó, e pula para o elétron do lado.
Por quê? Pula para o átomo do lado. Por quê? Porque esse elétron não tem força suficiente para estar preso ao núcleo. Ele está numa camada muito longe do núcleo e ele então é chamado de elétron livre. E o elétron livre, gente, é o que vai caracterizar o material ser, aqui ó, condutor. Se tiver elétron livre, o material é condutor. A condução de elétrons, gente, é o que a gente chama de corrente elétrica. Já já eu vou criar um novo vídeo aula explicando sobre isso. Mas a ideia aqui é você entender que tudo é criado por núcleo e eletrosfera, mas alguns tipos de átomos. Não há elétrons livres, os elétrons estão todos presos ao seu núcleo, os átomos ligados e não sobra elétrons livres. Bom, dá um exemplo disso. O exemplo disso são os isolantes, como por exemplo a borracha, o vidro e a água, porém água destilada. O que é água destilada, gente? Água destilada é a água a água mais pura quimicamente falando, é H2O. Isso é água destilada. Professor, mas é isso que a gente bebe? Não, a gente não bebe água destilada. A água que vem da sua torneira, a água que você compra para tomar, ela não é água destilada. Você tem até um nome, ela chama de água mineral. É uma água acrescida de minerais, de sais e minerais. E os sais e esses minerais faz com que a água de torneira seja considerada um condutor, beleza? Mas a água destilada, o H2O purão, sem nenhum outro elemento químico presente, ela não conduz eletricidade, não conduz calor, ela é chamada de isolante, beleza? Então, gente, você tem que entender, alguns átomos têm elétrons livres e esse elétron pode circular entre os átomos, pode andar no seu material. Já outros não têm essa característica, beleza? Bom, pessoal, pensa numa ideia aqui. Pensa que eu peguei essa régua, mas agora a sua imaginação vai ter que vir à tona. Imagine que essa régua ela seja feita de metal. E aí eu vou pegar um isqueiro, tá vendo o isqueiro nessa mão aqui? Eu vou pegar um isqueiro e vou começar a queimar essa ponta aqui, ó. Queimando essa ponta. Queimando. Com o passar do tempo, sabe o que vai acontecer? Eu não vou conseguir mais segurar essa parte da régua. Por quê? Porque o calor ele vai passando de um átomo para o outro. Agora, por que isso acontece nos metais? Acontece pelo seguinte motivo, gente. Eu esquentar essa régua, colocar fogo nela aqui, esquentar algo é agitar as moléculas, agitar os átomos. Então, olha só, à medida que eu esquento esse cara vai se agitando, e esse elétron ele vai pular para o cara do lado, que vai se agitar e se agitar, que vai pular para o cara do lado, que vai se agitar e se agitar, e que vai pular para o cara do lado, e vai pular para o cara do lado. E é por isso que essa régua metálica, quando eu coloco fogo nela, nessa ponta, esse calor vai se propagando ao longo da régua, passando de átomo para átomo até chegar na minha mão e queimar a minha mão. Agora, imagine que essa régua seja feita de borracha, inteira de borracha. Pessoal, eu vou tacar fogo nela aqui, ou vou esquentar muito, e eu vou continuar segurando deste lado e nada vai acontecer. Por quê? Porque não tenho elétrons livres que vão fazer essa condução aqui. Beleza? Então, duas coisas para você entender. Os condutores de eletricidade também são bons condutores de calor. E os não condutores também não são bons condutores de calor. Beleza, pessoal? Beleza mesmo? Isso é muito importante que você saiba para entender eletricidade, para entender os conceitos básicos. Da onde veio a eletricidade? Bom, a eletricidade é uma característica da matéria, é uma característica nossa. Nós temos carga elétrica. Agora, será que a gente consegue produzir corrente elétrica? Esse é o tema do próximo vídeo, falar de corrente elétrica. Mas vale lembrar que temos o seguinte constatação, gente. Se eu tiver dois corpos com cargas de sinais iguais, como o exemplo que eu estou dando aqui, ó, características das cargas elétricas. Então imagine que eu tenho um corpo 1 e um corpo 2, e ambos corpos estão carregados positivamente. Se eu colocar esses corpos um próximo do outro, sabe o que vai acontecer? Vai aparecer neles essa força de repulsão. Professor, e se forem duas cargas negativas? Então eu pego um corpo A e um corpo B e tiro
prótons dele. Professor, como assim tirar prótons? Já já eu vou te dizer. Imagine que eu tenha excesso de elétrons. Então esse cara vai ficar negativo. Se os dois são negativos, eu vou ter uma força de repulsão. Já as cargas de sinais opostos vão se atrair. Se eu tiver dois corpos positivo e o outro negativo e colocarem no mesmo ambiente, eles vão se atrair. Se eu tiver um negativo e um positivo, eles vão se atrair. Bom, uma última constatação sobre a atomística precisa ser feita para que você entenda uma coisa. Pessoal, a última constatação que eu faço é o seguinte. Você conseguiu entender que o elétron ele transita aqui na eletrosfera toda e o próton, que é a carga positiva, ele está aqui dentro do núcleo, tá? A teoria atômica nuclear, ela percebeu que dentro do núcleo não havia somente prótons, mas sim prótons mais nêutrons. Mas esse foi descoberto um pouco mais para frente, tá? Prótons mais nêutrons, por questão de massa atômica, por questão de conservação da massa, intuiu-se que havia esses prótons e nêutrons. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero te falar, gente, é que esses prótons e nêutrons, eles estão presos dentro do núcleo. E esse núcleo, gente, possui uma força que se chama força nuclear forte ou força forte. E essa força impede que prótons e nêutrons saiam do núcleo. Logo, a primeira constatação nós vamos fazer. A primeira constatação é que eu não consigo tirar prótons da matéria. Eu não consigo tirar prótons de um material. Eu só consigo acrescentar elétrons ou tirar elétrons. Então, gente, pensa só o seguinte. Imagine que eu tenho um corpo neutro como esse que eu estou mostrando. Para que ele se torne eletricamente negativo, gente, você poderia falar, professor, é só tirar prótons. Errado. Não é assim que se faz. Eu preciso, então, acrescentar. Então, eu vou escrever acrescentar. Eu escrevi mais, não vou escrever isso não. Eu vou escrever manualmente aqui, ó. Acrescentar elétrons. Beleza? Agora imagine que eu tenho esse corpo neutro e eu queira transformá-lo num corpo carregado positivamente. Bom, positivamente não é acrescentar prótons? Não, não é essa a resposta. Porque eu não consigo acrescentar prótons e nêutrons, porque eles estão dentro do núcleo. Não dá para eu transferir prótons de um átomo para o outro e nem de um para esse. Os prótons não podem andar, eles não estão livres. Apenas os elétrons podem ser livres. Então, para que um corpo esteja carregado positivamente, é necessário que eu retire elétrons. Se eu retirar elétrons, vai sobrar mais prótons que elétrons, o corpo vai ficar positivo. Se eu acrescentar elétrons, vai ter mais elétrons que prótons, o corpo vai ficar negativo. Beleza? Pessoal, esse primeiro vídeo aula é para que vocês entendam a natureza da eletricidade, da onde veio isso tudo. Beleza, pessoal? Então por hora é só, já já eu solto o segundo vídeo falando de corrente elétrica. Valeu, um grande abraço, até mais!